Bom, nos primeiros meses desse nosso curso, nós discutíamos em sala de aula, ao debatermos a psicologia aplicada ao direito, verificamos os casos de Schreber, verificamos o caso de Pierre Rivière, Febrônio Índio do Brasil e, evidentemente, o caso Adélio. Em todos esses casos, nós encontramos um elemento comum bastante importante para a psicologia e que faz também uma interface com o direito, que é a questão do delírio. Vimos essa questão do delírio e como o próprio positivismo pode produzir algum delírio. Ora, nesses próximos 3 meses, nós vamos nos dedicar também a um tema de singular importância na psicologia, que é a questão da culpa. A psicologia é estudada, ou melhor, a culpa é estudada na psicologia diferentemente do direito penal. Porque no direito penal, nós temos uma conduta que gera a culpa. E essa culpa, representada na culpabilidade, vai gerar a respectiva pena. No caso da psicologia, os nossos estudos vão se deparar com uma culpa que já existe. Então, não se trata de uma ação que vai gerar culpa. Ao contrário, se trata de uma culpa procurando uma ação e, consequentemente, procurando um castigo. Esse é o estudo no qual nós vamos focar nesses últimos 3 meses do nosso curso. E vamos começar estudando essa questão a partir de um texto de Freud, muito importante, como todos, que foi escrito entre 1912 e 1913, que fala de Totem e Tabu. Totem e Tabu é o texto de abertura desse nosso estudo agora, que é a culpa, uma culpa interna, uma culpa à procura de uma conduta, à procura de um castigo. Ora, esse texto ele fala de um mito. É um mito que vai ser narrado dentro de uma sociedade primitiva, que nós vamos tratar como horda. Então, uma horda, uma sociedade primitiva, chefiada por um macho alfa, por um grande poder masculino, esse macho alfa, que tem sobre todos poder de vida e morte, e cabe a ele ficar com todas as fêmeas, com todas as mulheres, e cabe a ele também determinar as condutas dos filhos. Ele é um pai tirano. Ocorre que os filhos, em dado momento, resolvem praticar o parricídio, matar o pai. E assim o fazem. Eles matam o pai, cortam o corpo e comem esse corpo. As partes desse corpo são distribuídos para todos e todas na horda, nessa sociedade. Todos comem o corpo do pai. Mas, depois disso, eles são tomados por um grande temor, porque viram do que são capazes de fazer. E, ao mesmo tempo em que são tomados por um grande temor, se lembram de que aquele pai tirano, de alguma maneira, lhes dava a segurança. Então, a segurança vinha daquele tirano. Daí, como demonstração perpétua desta culpa, eles constroem um totem, um monumento.
para se recordar a figura daquele pai. E em torno desse totem se realizam rituais temporários para se lembrar aquela figura. E, ao mesmo tempo, se estabelece regras. E fica estabelecido que cada macho vai ter a sua única fêmea. E ele vai encontrar a sua fêmea em outros clãs, em clãs diferentes, para que aquela tirania não tenha, assim, a menor possibilidade de retornar. Então, em linhas bem simples, essa é a história desse mito, de um pai tirano que se transforma num pai simbólico. E em torno desse pai simbólico se constrói esse totem, essa memória permanente para unir aquele clã, aquela horda. E em torno desse totem, as regras que fica estabelecida, inclusive essa do macho com sua fêmea, fêmeas de clãs distintos, é que serão os tabus. Portanto, totem e tabu têm uma questão verticalizada naquilo que o totem simboliza como uma referência àquele grande tirano que foi morto, mas que deve ser lembrado. E, ao mesmo tempo em que que existe essa questão verticalizada, também existem as regras, uma questão de horizontalidade. E nessas regras é que se constrói, então, os tabus. Esse texto, portanto, será o ponto de partida do nosso estudo nesses últimos meses de psicologia, envolvendo a culpa. Porque, evidentemente, que esse parricídio fez com que os membros desta sociedade guardassem uma culpa por conta disto. E essa culpa, evidentemente, ela vai produzir efeitos, dependendo da forma como essa sociedade vai se desenvolvendo. É o que nós vamos estudar nesse final do nosso curso.